Salve galera da internet, bem-vindo mais uma vez aqui. E como vocês sabem bem, se vocês estão acompanhando o canal, eu deixei um vídeo, uma primeira parte da introdução do livro Cybercultura. Este livro aqui, eu vou estar sempre falando para você, se você é estudante do ensino médio, do fundamental, se você é professor da área de humanidades, se você estudou comunicações, se você quer aprender sobre tecnologia, sobre informação, você não deve deixar de ler esse livro, certo? Porque ele vai ser muito importante para você entender o que vem acontecendo na internet, quais foram as mudanças que elas causaram, essas mudanças tecnológicas, as mudanças da intervenção de cada sujeito interagindo na internet. E ele vai ser o pontapé inicial para você entender outras coisas, certo? Muito bem, no vídeo passado, no vídeo anterior, nós paramos no finalzinho da página 13. Nós falamos que o Pierre Levy deixou bem claro que nós devemos permanecer abertos a novas ideias, a entender o cyberespaço como uma coisa que ainda vem crescendo. Falamos da questão comercial, do capitalismo, desse movimento cultural, e a gente vai estar retomando esses assuntos mais adiante no livro e nos vídeos também. Eu vou estar sempre com o livro em mãos, eu vou estar comentando e lendo citações que eu acho importantes, certo? Eu não quero fazer um vídeo muito longo, nem muito bem elaborado, nem muito bem editado, para que fique algo mais natural e para que futuramente isso sirva como um material bacana para, se você for estudar cybercultura, ou então se você achar que está faltando coisas, e até mesmo para eu treinar, se algum dia eu vier dar uma palestra, dar uma aula e algo relacionado nesta área. Bom, muito bem, nós paramos na página 13, eu comentei sobre as 3 bombas do século XX, né? Albert Einstein disse que haveriam 3 bombas: a demográfica, a atômica e das telecomunicações, certo? E aí, essa demográfica, pessoas migrando, pessoas tendo mais filhos, pessoas mudando de país, pessoas voltando para o seu país de origem. A bomba atômica, que foi algo terrível, que arrasou o Japão em 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki. E a bomba das telecomunicações, que tem muito a ver com a bomba demográfica, a bomba do deslocamento humano. Nós vamos entender também por quê, certo? Seguindo aqui da página 14, em relação à bomba demográfica, Pierre Levy ele deixa algo muito interessante aqui sobre como resolver esse problema, né? Hoje, né, 2017, o planeta Terra comporta mais de 7 bilhões de pessoas, né? E existem 2 soluções para isso. Ele fala que uma é ruim e a outra ela é problemática. Mas a ruim é justamente a questão de você causar guerras, morticínios, genocídios, e isso reduz o ser humano a um mero adendo a mais à sociedade, um mero detalhe que não é tão importante, certo? E isso reduz, como ele diz aqui, a vida humana perde seu valor. O humano é reduzido ao nível das bestas ou das formigas, esfomeado, aterrorizado, explorado, deportado, massacrado, certo? Então, ele dá esse parecer sobre a resolução de como você resolve, né, essa questão da Terra ter muitos habitantes, né? E como que a cybercultura se comporta e como a gente pode comportar a cybercultura dentro disso. E a segunda citação, a segunda solução mais óbvia, né, que também é problematizar. Geralmente quando a gente problematiza é bom porque a gente gera um debate e gera soluções, o que é muito bom você ter soluções, certo? Citação: a segunda solução, simbolizada pelas telecomunicações, implica o reconhecimento do outro, a aceitação e a ajuda mútuas, a cooperação, a associação, a negociação, para além das diferenças de pontos de vista e de interesse. As telecomunicações são de fato responsáveis por entender de uma ponta a outra
do mundo as possibilidades de contato amigável, de transações contratuais, de transmissões de saber, de trocas de conhecimento, de descoberta pacífica das diferenças. Olha que interessante. Então, a segunda e a maior opção, que vai gerar outras grandes opções, é você reconhecer o outro. Olha, se eu estou aqui gravando esse vídeo agora falando sobre cybercultura, é algo muito bom eu ser reconhecido por isso e eu reconhecer outros canais, reconhecer outros estudantes que lidam com isso, outros pensadores, e a gente trocar esse conhecimento, né? A gente debater sobre como as coisas funcionam dentro do cyberespaço, como as coisas podem melhorar na educação, na economia, como as coisas podem melhorar na relação com o próximo, com uma outra cultura, ok? Vamos seguindo aqui. Ele vai dar uma coisa que eu vou resumir aqui para vocês, é sobre essa metáfora que ele dá da Arca de Noé. Como é essa metáfora? Todo mundo sabe que na Bíblia, segundo a Bíblia, Noé teve a missão dada por Deus de recolher os animais, cada animal, um macho e uma fêmea, cada animal de uma espécie, e abrigá-los numa arca para que viesse o dilúvio e depois eles fossem soltos, depois eles reproduzissem, certo? Ele dá essa metáfora porque é muito interessante, porque esse dilúvio que vem na era da informação, ele é avassalador, ele é um dilúvio que vai fazer com que as pessoas queiram se refugiar e não queiram mais informações, porque esse dilúvio é um dilúvio de informações, né? Bom, essa citação que ele deixa aqui, muito interessante, é o seguinte: a arca do primeiro dilúvio, no caso a arca de Noé, era única, estanque, fechada, totalizante. As arcas do segundo dilúvio dançam entre si, trocam sinais, fecundam-se mutuamente, abrigam pequenas totalidades, mas sem nenhuma pretensão universal. Apenas o dilúvio é universal, mas ele é totalizante. É preciso imaginar um Noé modesto. Nesse sentido, eu acho ele genial, porque ele quer dizer que cada um de nós que compartilha vídeos, aliás, vídeos com conteúdo que vão agregar algo para você, né? Porque não basta você ter muitos vídeos, muitos likes, muitos views e muitas vezes você não agregar nada a ninguém, não trazer cultura, não trazer informações que possam melhorar o intelecto ou a cultura daquela pessoa. Não que eu queira dizer que eu esteja fazendo isso, na verdade eu estou tentando fazer isso, certo? Justamente porque eu vejo poucos vídeos falando sobre cybercultura e me frustra um pouco não poder ter mais pessoas que se interessem por isso numa época em que é tão importante saber disso, certo? Então essas arcas de Noé, eu por exemplo aqui gravando esse vídeo, eu sou praticamente uma arca de Noé, que estou na minha modéstia tentando transparecer para vocês quais são os bichinhos, quais são os animais que estão aqui guardados para eu poder mostrar a vocês, ok? Bom, ele vai seguindo, ele dá um parecer mais religioso aqui. Eu não quero falar muito disso, eu quero falar das coisas importantes do livro. Então ele vai querer o seguinte: ele diz que o termo cyberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. Vale lembrar aqui que o termo cyberespaço foi usado pela primeira vez por um escritor chamado William Gibson, com o livro Neuromancer. Esse livro eu já li uma vez, já tem um tempo, mas eu não tenho anotado e não fiz uma resenha dele. Eu vou prometer para vocês aqui que eu vou reler esse livro e trago para vocês numa outra tag, numa outra playlist, para que nós possamos estar bem engajados aí, um assunto literário e um assunto só sobre cybercultura, ok? E seguindo aqui, o termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo, ok? Sobre cybercultura, ele diz que é um neologismo. O que significa esse neologismo? Ele especifica aqui conjunto de técnicas. Sobre técnicas, eu vou tentar montar
vou tentar não, eu vou conseguir, eu vou tentar montar para vocês um aparato somente do que ele lida com, do que ele tem como técnicas em definitivo, né? No sentido filosófico, no sentido prático, no sentido de cybercultura. Técnicas, essas são materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do cyberespaço, certo? Bom, e para terminar aqui, para que você se interesse, né, para que você livro aqui, lógico que é muito importante você ler ele linearmente, né, da primeira parte, da segunda parte, mas ele deixa aqui pra gente a primeira parte, que é o seguinte, para você ter em mente que as técnicas que criam novas condições e possibilitam ocasiões inesperadas para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades, mas que elas não determinam automaticamente nem as trevas nem a iluminação para o futuro. Então, a primeira parte do livro sobre técnicas, sobre ideias, sobre movimentos que surgiram para a formação do cyberespaço. A segunda parte é o retrato da cybercultura, né, a sua forma de universalidade, um movimento social que fez nascer os gêneros artísticos, musicais e perturbações que suscita a relação como o saber, as reformas educacionais necessárias que ela pede. Então a segunda parte ele vai falar de uma coisa factual, ou seja, daquilo que houve sobre criações de técnicas dentro do cyberespaço na sua virtualidade e das suas inovações tecnológicas no hardware, né, no sentido de hardware, de criações de novas máquinas, de mais velocidades. E a terceira parte é o lado negativo da cybercultura por meio de conflitos e das críticas que sempre provoca. Essa parte ele deixa no livro aqui lado negativo em itálico, porque é algo que é justamente a problematização que a cybercultura traz ao longo da leitura do livro, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero não ter enrolado muito aqui nesse vídeo de introdução. Se vocês gostarem, dê um like, compartilhe esse vídeo, deixe comentários. Se você também faz vídeos, deixa aí o link para eu dar uma olhada. E a gente vai seguir com o livro, com os principais ensinamentos desse livro, ok? Então, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!